Olá, pessoal. Professor João Diniz aqui com mais uma aula para vocês, tá? Então, essa é a nossa aula de número 10, tá bom? Para as turminhas aí do 8º ano. Então, aqui nós vamos dar sequência, no nosso estudo dos descritores de matemática. Bem, pessoal, nessa aula de hoje nós iremos abordar dois descritores muito importantes, no estudo da matemática. Nesses descritores, nós iremos falar um pouco sobre as equações de primeiro grau, tá? E sobre as inequações de primeiro grau, tá bom? Então, são duas situações parecidas, tá? Semelhantes, porém, tem suas certas diferenças aqui, e é isso que a gente vai relembrar um pouco, tá? E depois partir, propriamente dito, para os descritores, que é o descritor 33, tá? E o descritor 34, tá bom? Antes disso, antes de tratar dos descritores em si, vamos relembrar um pouquinho, o que é uma equação de primeiro grau, tá certo? O que é uma equação e o que é uma inequação, tá bom? Então, quando você é introduzido ao conteúdo de equações, você certamente lembra que uma equação, é uma relação matemática entre duas expressões, tá certo? E essa relação matemática, ela é caracterizada pela presença de letras, números e um sinalzinho muito interessante que é o sinal de igualdade, tá bom? Então, para um sistema ser considerado equação, obrigatoriamente tem que ter um sinal de igualdade. E aqui eu vou dar um exemplo. X mais 5 igual a 10, por exemplo. Uma equação bem simples, apenas para que nós relembremos um pouquinho, da estrutura de uma equação, tá bom? Então, tudo que vem antes do sinal de igualdade a gente chama de primeiro membro, tudo que vem depois, segundo membro, não é? Aqui nós temos o nosso termo desconhecido aqui, tá? Nesse caso, o termo desconhecido está sendo representado pela letrinha x, tá? Esse x recebe o nome de variável, tá certo? Então, aqui é a variável da equação, tá certo? Primeiro grau, porque o expoente dessa variável aqui, ó, é o 1, tá? Então, por isso é a equação de primeiro grau. Muito bem. Então, qual é o processo de resolução de uma equação de primeiro grau, como a gente já aprendeu, Porque o objetivo em uma equação de primeiro grau desse tipo é você determinar, utilizando as técnicas do cálculo aqui, é você determinar o valor da variável, ou seja, o valor de x nesse caso. Tá bom? Então, aí você utiliza algumas técnicas que você já aprendeu no decorrer do seu estudo, e encontra o valor dessa variável x, No caso aqui, o que é que nós fazemos? Nós organizamos a equação, deixando no primeiro membro aqui, ó, antes da igualdade, portanto, todos os termos algébricos, ou seja, todos os termos que têm letras, tá? E no segundo membro da equação, apenas os termos numéricos, os termos são apenas números, tá bom? Então, esse 5 aqui, ó, ele tem que chegar aqui no segundo membro. Então, a gente tira ele daqui do primeiro membro e ele aparece no segundo membro fazendo a operação inversa. Como assim, professor? Ora, o x eu sei que eu não vou mudar ele porque ele já está no lugar correto. Tudo bem? Então, esse 5 sumiu do primeiro membro, ele vai aparecer aqui, ó, pertinho do 10, tá bom? Ele vai aparecer subtraindo, por quê? Observe que no primeiro membro, o 5 está somando, Temos aqui, ó, mais 5. Quando ele chegar no primeiro membro, no segundo membro, ele vai inverter a operação, portanto, eu vou ter menos 5. Subtraindo agora, nós temos que x é igual a 5. Então, isso daqui é o que a gente chama de raiz da equação, tá bom? Relembrou aí como é que se resolve uma equação? E aí nós temos diversos outros exemplos, termos que estão multiplicando vão passar dividindo e vice-versa, tá? Vai depender do tipo de equação. Eu estou apenas relembrando aqui porque o objetivo desses descritores não é você resolver equações e nem inequações, tá? É uma outra história. Uma inequação, pessoal, por exemplo, eu vou usar a mesma estrutura aqui,
porém com um sinalzinho aqui, que é chamado sinal de desigualdade. Nós temos alguns sinais de desigualdade, como esse aqui, ó, tá? Esse aqui, e temos esse aqui, sinal diferente, né? Maior ou igual e menor ou igual. Vai depender aí, a depender da sua equação, ou melhor, da sua inequação, você vai observar um desses sinais aqui. No caso, nós utilizamos aqui o sinal de maior que. O que é que eu estou afirmando aqui? Ó? Que esse valor x somado com 5 vai dar um resultado que é maior do que o número 10. Tá? Então, pode ser 10,1, 10,2, e aí vai depender do valor que eu colocar aqui no lugar de x. Professor, como é que eu acho um valor para x aqui nessa inequação? Bem, nós não encontramos um valor, nós encontramos uma condição, um conjunto de valores, nesse caso. Na equação, não. Na equação, a gente encontra que x é igual a 5 nesse exemplo e pronto. Não tem um outro valor para x, somente o 5. Em uma inequação, você vai ver que é diferente. Vamos utilizar o mesmo processo. Ó. Tudo que tiver antes do sinal de desigualdade é primeiro membro, o que tiver depois é segundo membro. Então, a gente já sabe que esse 5 tem que chegar aqui pertinho do 10 na sua forma negativa. Então, eu vou ter x maior que 10 e 5 negativo aqui. Então, x é maior que 5. Você observa que a gente não pode afirmar que x é 5. A gente pode afirmar que x é um número maior que 5. Ou seja, nessa inequação aqui, né? Nessa inequação aqui, ó, eu tenho que x é um número real, então pertence ao conjunto dos números reais, tá certo? Tal que esse x tem que ser maior do que 5. Pronto, aí eu fecho a minha condição, que eu chamo de condição, né, de existência dessa inequação aqui. Né? Para todo x maior do que 5, essa inequação ela será verdadeira. Por exemplo, se você pegar aqui ó, 5,1, né? 5,1 é maior do que 5, então x pode ser 5,1. 5,1 mais 5, você observa 10,1, que é maior do que 10. Tá bom? Mas você pode pensar em 5,2, 5,15, qualquer número que seja maior do que 5, essa inequação aqui ela vai estar definida, tá bom? Então, isso é uma breve revisão, né, do que seja uma equação e do que seja uma inequação e como resolver elas. Bem, professor, tudo bem. Mas os descritores não tratam disso, não é? Verdade. Os descritores aqui abordados, eles exigem que o aluno consigam identificar, construir equações e sistemas de equações que representem, pessoal, um determinado problema, tá bom? Então eu vou ter um problema, eu vou ler esse problema e vou transformar aquele problema em uma equação, em uma inequação, ou ainda, como é o descritor 34, um sistema de equações, tá certo? Você lembra lá, ó, o sistema de... Deixa eu só apagar aqui para a gente ter espaço na tela. Então, novamente essa palavra problema, ela aparece aqui nos nossos escritores, né? Então, quando a gente fala em problema, eu já relembro para a gente o quê? Que você tem que ter uma boa leitura, você tem que ler o problema com calma, com muita atenção, não é isso? Para que você consiga ler, interpretar as informações do texto e assim transformar isso em uma linguagem que nós chamamos de linguagem matemática, tá bom, pessoal? Então, vê só. Descritor 33. Identificar uma equação ou inequação que, de primeiro grau, né, que expressa um problema, tá bom? Então, você vai ter um problema e você vai ter que transformar aquilo dali em uma equação, tá? Ou uma inequação e marcar a alternativa que está de acordo com aquilo ali que você encontrou. Em outras palavras, você vai ter que traduzir matematicamente aquele problema sem resolvê-lo. Sem resolvê-lo, tá? Isso é uma coisa muito, muito interessante, tá?
Então, quando eu digo, por exemplo, que a idade de João mais a idade de Maria é 50 anos, né, eu posso transformar isso aqui simplesmente na seguinte situação. Ó. A idade de João mais a idade de Maria é igual a 50 anos. Então, eu equacionei o meu problema. Nesse caso aqui, é uma equação com duas variáveis, mas né, não tem problema, dá para entender o que é que eu quero dizer. Eu peguei o problema, ó, a idade de João mais a idade de Maria, eu chamei uma de x e outra de y, a soma dessas idades, né, está igual a 50. Então, eu equacionei um problema. Se isso estivesse nas minhas alternativas, eu iria lá e marcaria esta equação aqui como sendo a equação correta do meu problema. Tá certo? Agora, se eu digo assim, a idade de Pedro, eu vou chamar aí também de x, vou usar as mesmas variáveis. A idade de Pedro é menos o dobro da idade de José, aí eu estou chamando a idade de José de y, e o dobro, portanto, vai ser 2 vezes y, é maior que 5, tá? Então, a idade de Pedro menos o dobro da idade de José é maior do que 5. Então, eu peguei o meu problema aqui, a idade de Pedro menos o dobro da idade de José, e eu agora transformei isso na linguagem matemática, né? E quando eu usei, como eu usei a palavra maior que, pessoal, né, eu tenho aqui não uma equação, mas uma inequação. Então, esta inequação aqui que eu construí, ela representa, né? Ela expressa o meu problema, tá bom? Como essa equação aqui, ó, lá no início, expressou o problema da idade de João e Maria. Tudo bem? Mas, como diz o descritor 34, né? Identificar um sistema de equação do primeiro grau que expressa um problema. Então, nem sempre, pessoal, uma equação sozinha ou uma inequação sozinha resolve o meu problema, tá? Nem sempre eu construindo uma equação ou, se for o caso, uma inequação, nem sempre eu vou solucionar, eu vou conseguir completar, né? Traduzir matematicamente todas as informações que o problema está trazendo, né? Em muitos casos é necessário eu construir uma equação ou inequação e depois outra que seja complementar desta primeira equação que eu construí, ou inequação, se for o caso, tá? Mas no caso do descritor 34, o sistema só de equações, tá bom? Então, nós vamos trabalhar, procurar construir sistemas de equações, tá certo, gente? Então, vamos a um exemplo, tá? Pedro tem a quantidade de carros, né? A quantidade de carros que Pedro tem menos, vamos supor assim, Pedro tem uma quantidade de carros X, tá? Então, essa aqui é a quantidade de carros que Pedro tem, tá certo? A quantidade, e agora vou continuar com as informações. Ó. A quantidade de carros que Pedro tem, somada com a quantidade de carros que João tem, dá igual a 100 carros, tá? Então, aqui eu tenho que Pedro tem uma quantidade de carros que é X, tá? E João tem uma quantidade de carros Y. E a informação é a seguinte, a quantidade de carros que Pedro tem, somada com a quantidade de carros que João tem, é igual a 100, tá? Sabendo que Pedro, então veja só, sabendo que Pedro, tá? A quantidade de carros que Pedro tem digamos assim, um terço, tá? Um terço da quantidade de João, ou melhor, sabendo que Y aqui é João, tá? Quantidade de carros de João. X aqui é a quantidade de carros de Pedro. Então, eu digo, sabendo que a quantidade de carros que João tem é um terço da quantidade de carro de Pedro, então um terço de X, tá? Determine as quantidades que cada um tem, tanto João quanto Pedro. Então, veja, isso aqui é apenas um exemplo de cabeça, mas
eu fui dando informações aqui e construindo, né, traduzindo matematicamente essas informações. Então, o que é que eu posso entender aqui? Eu tenho duas equações, se você perceber. Eu tenho essa equação aqui, ó, que ela trata da soma da quantidade de carros de João, de Pedro e de João, tá? Tem a soma das quantidades dá 100. E depois eu disse que somente a quantidade de João, somente ela, é 1/3 da quantidade de Pedro. Então, o que é que eu posso escrever? Que y, né? Y é 1/3 de x. Gente, isso aqui que eu acabei de construir foi nada mais, nada menos que uma equação, né? Ou melhor, um sistema de equação de primeiro grau, tá certo? Professor, eu vou precisar resolver nesse descritor 34, eu vou precisar resolver isso aqui? Não vai precisar resolver. Né? Por quê? Porque esse descritor quer que apenas que você encontre um sistema de equação, pessoal, que traduza tudo isso aqui que eu falei, né? Como exemplo aqui inicial, tudo isso que eu falei está traduzido aqui nesse sistema de equações. Né? A quantidade de carros que Pedro tem mais a quantidade de carros que João tem é igual a 100. E a quantidade de carros somente de João é igual a 1/3 da quantidade, né, de Pedro. Pronto. Então, para resolver esse sistema, nós vamos trabalhar isso em aulas posteriores, né, como é que resolve o sistema de equação. A gente vai ter que isolar uma das variáveis, aplicar na outra equação e assim por diante, tá? Mas aí é assunto para uma outra aula. Tá bom, gente? Então, agora nós vamos ver alguns exemplos e aí a gente vai discutindo um pouco mais no decorrer dos exemplos, tá bom? Então, vamos lá. Gente, ó, exemplo 1 aqui para nós. Veja, vamos ler aqui com muita atenção, tá bom? Se a mãe de Murilo triplicar o valor pago de sua mesada e descontar R$ 5, ele ficará com R$ 40. Uma equação que expressa essa situação é... Então, veja, em nenhum momento a questão pergunta qual é o valor da mesada de João, tá? Ou melhor, de Murilo. Em nenhum momento a questão pergunta quanto o Murilo ganha de mesada, em nenhum momento. Então, a gente não vai procurar o valor dessa mesada. Até porque a gente desconhece esse valor, a gente vai chamar ele de quê? De X, né? Então, se eu disser que a mesada de Murilo, eu não conheço seu valor. Então, eu vou chamar que esse valor aqui é X. Pronto, X reais. Não conheço. A questão diz o seguinte, se a mãe de Murilo triplicar o valor da sua mesada, bem, professor, mas a gente não sabe o valor da mesada. Tudo bem, a gente não sabe o valor, mas a gente pode representar por uma letra. Então, se a mesada de Murilo é X, né, e eu triplicar, eu vou ficar com 3 vezes X. Portanto, a gente omite o sinal de multiplicação, né, gente? Vê. 3 vezes X, a gente simplesmente escreve 3x, não é verdade? Então, o triplo da mesada de Murilo, né? Se ela descontar, gente, o que é descontar? Um desconto nada mais é do que uma subtração, tá certo? Sinalzinho de menos. Se ela descontar R$ 5, ele ficará com R$ 40. Ou seja, se eu realizar esta operação, eu vou ficar, ou seja, o resultado, né, vai ser igual a R$ 40. Tá bom? Eu poderia muito bem resolver isso daqui, passando o 5 por outro lado, somando, depois o 3 dividindo, mas não é o objetivo. A questão ela é clara, uma equação que expressa, ou seja, que traduz isso daqui é 3x menos 5 igual a 40. O triplo da mesada, descontando 5, é igual a 40. Tá bom? Portanto, a alternativa correta você tem aqui na letra B, B de bola. Né? O triplo da mesada menos 5 dá igual a R$ 40. Tudo bem? Ok? Então, veja, primeiro passo, né? Ler e interpretar o problema, né? Achar a variável do seu problema. No caso aqui, a variável de Murilo é x, ou melhor, a variável é a mesada, e eu já representei isso por uma letrinha, tá certo? Quando a gente representa por letras, pessoal, quando a gente começa a usar a linguagem matemática,
o processo ele começa a fluir, tá certo? Mas para isso a gente tem que começar a usar essa técnica, leitura, identificar aquilo que você pode representar por X, né? E se ligar nessas informações, desconto, acréscimo, triplo, né? Triplicar, o que significa triplicar alguma coisa? Significa multiplicar isso por 3, né? Significa multiplicar essa coisa por 3, tá bom? E assim por duplicar, e assim por metade. Então, tudo isso a gente tem que estar ligado, né? A metade de alguma coisa, ó, se eu chamar essa coisa de X, a metade vai ser isso. E assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, vamos para mais um exemplo. Então, vê aqui, ó. Veja a situação apresentada na balança abaixo. Então, aqui nós temos uma situação. Gente, uma balança, né? Se ela está em equilíbrio, significa dizer o quê? Significa dizer que a massa do primeiro prato, que matematicamente a gente fala primeiro membro, é igual, né, à massa do segundo prato do segundo membro, não é isso? Então, eu observo que essa balança ela está em equilíbrio, ela está nivelada, o que significa dizer, ó, que o peso que eu tenho aqui no primeiro membro, a massa, né, é igual à massa que eu tenho aqui no segundo membro. As massas são iguais. Ah, professor, mas aqui não tem a mesma coisa. Bem, você pode ter massas, né? Eu vou usar a palavra peso, mas o correto seria massa. Você pode ter pesos iguais de coisas diferentes, tá? Você pode ter, por exemplo, um quilograma. Veja, 1 quilograma de feijão é o mesmo peso que 1 quilograma, né, de arroz. Então, são coisas diferentes, mas a massa é a mesma. Se eu colocar isso em uma balança, ela vai estar em equilíbrio. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Bem, vamos lá. Vamos para as informações que nós temos no esquema aqui. Bem, o segundo membro da minha equação, que eu já vou chamar de equação aqui, né, é 14. Isso está óbvio, tá bom? O segundo membro é 14. E o primeiro membro é composto por quem? Veja, você tem 3 elementos nesse primeiro membro. Você tem um valor x, outro valor x e um peso de 2, tá bom? Então, esse primeiro membro ele é composto por um conjunto, não é só 2, não é só x, não é só x, é um conjunto, tá bom? Então, vê, eu tenho x mais x. Gente, se eu pegar um x e somar com outro x, na verdade eu tenho 2 vezes x, né? Eu tenho x 2 vezes. Então, o que é que eu tenho aqui nesse primeiro membro? 2 vezes x e também tenho mais 2, tá bom? Então, é isso que eu vou escrever aqui, 2 vezes o valor x e ainda o valor 2. 2x mais 2 é igual a 14, tá bom? Então, essa equação aqui que a gente acabou de construir, ela traduz matematicamente, né, este problema aqui em cima, tá bom? Bem, professor, qual é o valor de x? Isso aí é uma outra história. Você aí em casa, né, apenas a título de praticar, você pode achar esse valor aí, tá bom? Vai dar 6 esse valor, vai dar 6. Mas aí tente achar esse 6, tá certo? Tente achar esse 6. Bem, qual é a resposta do nosso problema? Né? Letrinha A. 2x mais 2 igual a 14. Tudo bem, gente? Vamos para mais um exemplo aqui. Vê, a figura abaixo mostra uma balança, na qual em cada um dos pratos há valores de pesos conhecidos e valores de pesos desconhecidos. Representados esses pesos desconhecidos por x, tá bom? Gente, tudo bem. Vamos voltar um pouquinho no exemplo anterior, né? Eu falei que quando a balança está em equilíbrio, o que existe é uma igualdade de pesos. Então, a massa de um lado é igual à massa do outro. Mas olha para aqui, essa balança está em equilíbrio? Negativo, essa balança não está em equilíbrio. Ou seja, se essa balança não está em equilíbrio, né, significa dizer que um lado está mais pesado do que o outro. Tá bom? Professor, e qual é o lado mais pesado? Obviamente, aquele que está mais abaixo. Tá bom? Então, aqui,
este primeiro membro aqui, né, ele está com uma massa maior, então o símbolo que eu vou usar é a abertura para o lado dele, né? Então, maior, tá aqui, ó, que a massa do outro lado. Tudo bem até aí? Então, já vou, ó, começar a construir aqui a minha inequação, tá certo? Então, vamos lá. Então, ó, o que é que eu tenho nesse primeiro membro aqui, neste primeiro prato? Ele é composto por quem? Ó, 1x mais 1x, eu já tenho 2x, tá? Ainda tem um peso de 2, então 2x mais 2 vai ser maior que, por quê, professor, maior que? Porque não pode ser menor que? Porque você lembre, né? O prato que está mais baixo, ele tem um peso maior, portanto a abertura do sinal sempre fica para o lado maior, tá? E o outro lado, obviamente, será o lado menor, tá bom? E o outro lado, professor, é composto por quê? Vamos analisar aqui então, ó. Um peso x e um peso 4. Então, x mais 4. X mais 4. Tá certo, pessoal? Então, esta inequação, não é uma equação, esta inequação aqui, ó, ela traduz para a gente, matematicamente, né, este sistema de pesos aqui, tá bom? Então, a expressão matemática que relaciona os pesos nos pratos da balança é 2x menos 2, não, né? Mais 2, é que seria. E nem é menos 4, seria mais 4. Então, procurando aqui a alternativa correta, nós encontramos ela, ó, 2x mais 2 menor que. Então, ó, cuidado aqui, ó, menor que. Então, não é menor que, é maior que. Tá? Então, tem essas pegadinhas aí também. Tá? 2x mais 2 maior que x mais 4. Então, a alternativa correta, letrinha D. 2x mais 2 maior que x mais 4. Tudo bem, gente? Então, a gente começa a perceber que a coisa ela não é difícil, né? Basta apenas que a gente tome o cuidado com a leitura, né? E também com a identificação das informações, né? Com as palavras que são usadas aqui, tá bom? Vamos mais um exemplo aqui, gente. Vê só. Questão bem tranquila, né? No elevador temos um anúncio. Carga máxima 420 quilogramas, tá? A expressão matemática que relaciona a situação acima é... Gente, você está no elevador, né? Normalmente, certamente você já viu que nos elevadores existe um peso máximo, né? Que não pode ser... você não pode entrar no elevador com uma certa quantidade de pessoas que ultrapasse essa carga por questão de segurança, tá bom? Por questão de segurança do elevador. Então, veja só, o máximo significa dizer que você pode chegar até aquele valor, né? Você pode chegar no máximo até 420, você não pode passar, né? Você pode chegar de 420 para baixo, não é isso? Então, vê, se você chamar o peso aqui, ó, se eu chamar o peso do pessoal que está dentro do elevador, porque você não sabe qual é o peso, né? Você não sabe, pode ter entrar uma certa quantidade que vai dar, sei lá, 30 quilos, ou melhor, 30 quilos não, 300 quilos, né? Aí em outro momento você está sozinho, vamos lá, 80 quilos, 60 quilos, bem, vai depender, né? Então esse peso, pessoal, como ele varia, eu vou chamar ele, e se varia, a gente já lembra de variável, e a gente representa isso por x, tudo bem? Por x, tá? Então, esse x, esse peso, né, ele tem que ser menor do que 420, tudo bem? Tudo bem. Aí você diz assim, peraí, professor, mas o senhor não disse que também pode ser 420? Exatamente. Então, esse peso pode ser igual ou menor a 420. Esse é o símbolo que a gente vai usar agora, ó. Tá? Menor ou igual a 420. Tá bom? Então, esse peso pode ser de 420, pode ser 419, tá certo? Pode ser 400, 300, pode ser 150, 200, enfim, vai depender. Então, deste valor para baixo, todos eles são aceitos, tá bom? Então,
uma expressão que relaciona este anúncio está aqui representado. Né? A massa, que eu chamei de X, né? Professor, mas poderia ser uma outra letra? Bem, poderia. Você poderia dizer, por exemplo, A menor ou igual a 420. Você só teria que tomar o cuidado de olhar que as alternativas, esse seu A, na verdade, é X, tá? E aí marcaria a alternativa correta. Então, aqui, ó, X menor ou igual a 420. Tudo bem? Alternativa correta, letra C de casa. Tá bom, gente? Mas observe que tem os distratores, né? Existe uma coisinha que é chamada distrator. Distrator. Professor, o que é um distrator em uma questão como essa? Um distrator é uma alternativa que foi colocada ali intencionalmente para distrair você da alternativa correta. Tá bom? Por quê? Porque e onde é que está esse distrator? O principal distrator aqui seria a alternativa A. O principal distrator seria a alternativa A. Porque você observa, você tem que X na alternativa A, você tem X menor que 420. Aí o aluno, ó, na ânsia, lá na avaliação, na ânsia de acertar rapidamente a questão, vai lá e marca a alternativa A e perde a questão. Então, o distrator, ele está ali justamente para verificar, né, se aquele aluno ele está realmente apto nas diversas competências daquele descritor, tá? O descritor é uma coisa, o descritor é o tópico daquele conteúdo. Tá? Então, estamos aqui no conteúdo de álgebra, por exemplo. Do conteúdo de álgebra, o descritor 33 e 32, eles são tópicos que relacionam o aluno interpretar os problemas e representar aquilo através de equações ou inequações, ou sistemas, como é o caso do descritor 33. Tá? O distrator, não. O distrator, ele é uma forma até de o aluno ser avaliado, né? Porque se o aluno marcou aquela alternativa, alguma coisa está de errada, né? Então, significa dizer que ele não absorveu totalmente, né, todas as competências necessárias à resolução desse tipo de questão. Pessoal, mas tudo isso vai da prática, tá? Então, você não pode cair na onda do distrator. Tudo bem? Beleza? Então, vamos para mais um exemplo aqui, ó. Exemplo 5, gente. Vê. A figura abaixo mostra uma rodana. Né? Uma rodana, pessoal, é esse sistema aqui, ó, né? Isso aqui é muito utilizado na área da física. Quando você for estudar lá no ensino médio, você vai estudar polias, tá? Aí você vai ver esse sisteminha aqui, tá? Aqui, na verdade, nós temos 2 pratos nessa polia, tá? Muito bem. Na qual, em cada um dos pratos, há um peso de valor desconhecido e esferas de peso X, tá? Na verdade, tem um erro aqui na palavra, né? Conhecido, na verdade, né? Há um peso de valor conhecido, no caso 8 e 5, e algumas esferas de peso desconhecido representado por X. Uma expressão matemática que relaciona os pesos nos pratos da rodana é... Muito bem. Veja só. Mais uma vez, observamos que esse sistema aqui ele não está em equilíbrio. Né? Ele não está... Equilíbrio que eu falo é a massa de um lado não está equivalente à massa do outro lado dessa rodana aí, no outro prato. Por quê, professor? Porque observe que um lado está mais baixo do que o outro. Significa dizer que a massa naquele prato é o que? Maior do que a massa no outro. Bem rapidinho para a gente fazer isso daqui, ó. Significa dizer o quê? Ó? Que sim, 3x, ó, 1, 2, 3. 3x mais 5 aqui do P. Ó, 3x mais 5 está maior. Então, é maior que 2x mais 8. Tudo bem? Tranquilo aí nessa inequação? Então, a alternativa que a gente vai marcar, ó, onde é que ela está? 3x menos 5? Não. Né? 3x menos 5? Também não. 2x mais 8? Também não. 2x mais 8? Também não. Eita, professor, e agora?
E agora, professor, onde é que está esta alternativa? Bem, é nesse ponto aqui que o aluno, aquele aluno estudioso mesmo, é nesse ponto que ele se diferencia dos demais. Por quê? Deixa aqui mudar a cor da caneta. Porque você montou direitinho, você tem certeza que o que você montou aqui está certo. Você tem certeza, e realmente está, isso aqui que você montou está ok, né? 3x mais 5, 3x mais 5 está maior que, o peso maior que 2x mais 8. Aí quando você vai olhar nas alternativas, não tem, né? Não tem isso daqui. É porque é o seguinte, gente, vê só. O autor da questão, ele modificou a estrutura da inequação, tá certo? Ele modificou a estrutura da inequação, tá? Para quê, professor? Para que você, para ele testar você, tá bom? Então, veja só, analisando, né? Analisando direitinho essa situação aqui, né? O que é que a gente pode encontrar, não é? Então, veja só, significa dizer que se 3x mais 5 é maior que 2x mais 8, então eu posso inverter. Eu posso, veja, aqui é o lado menor, né? Menor, e aqui é o lado maior, tá certo? Então, se eu escrever assim, ó, 2x mais 8 não é menor, então eu inverto, ó, é menor que 3x mais 5. Tá bom? Então, você observa que dá no mesmo, né? Você observa que dá no mesmo, ó. Não é verdade? A alternativa correta aqui, pessoal, a alternativa correta aqui, né, seria a letrinha, deixa eu ver aqui, seria a letrinha, tá? Então, retomando aqui, ó, a alternativa correta aqui, pessoal, seria a letrinha D. Mas eu estava verificando aqui e teve um erro na hora da digitação da questão, tá? Onde esse sinal aqui, gente, ó, esse sinal aqui, ó, tá? Na verdade, ele deveria ser assim, tá? Seria ser menor que, é verdade? Menor que, tá? Então, a alternativa correta, ó, se a gente mudar esse sinal aqui, tá? É a alternativa D. Tudo bem? Tudo ok aí? Tá? Então, eu peço desculpa aqui por esse erro de digitação, tá? Mas a alternativa correta seria a alternativa D de dado. Tudo bem? Então, veja aí que só houve uma inversão de membros, né? Mas ainda continua a mesma coisa, porque esse lado aqui continua sendo menor, né? E esse lado aqui continua sendo maior. Isso o sinal aqui está me dizendo. Tudo bem? Gente, então vamos lá aqui, ó, para mais um exemplo, né? Uma locadora de bicicleta cobra R$ 20 por dia pelo aluguel de uma bicicleta. R$ 20 por dia. Além disso, ela também cobra, apenas no primeiro dia, uma taxa de R$ 30. Tá? Então, aqui, ó, um aluguel R$ 20 por dia, mais tá? Uma taxa de 30. Então, quer dizer, R$ 30 mais R$ 20 por cada dia que você usar essa bicicleta. Chamando de X o número de dias que a bicicleta permanece alugada e Y o valor do aluguel, é correto afirmar que, bem, né, o que é que a gente tem aqui? Y, ó, X é o número de dias que a bicicleta está sendo alugada, tá? Então vamos separar as informações aqui, ó. X, né, quantidade de dias do aluguel, tá? Quantidade de dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, tá?
E Y é o valor do aluguel. O valor que vai ser pago no final das contas vai ser Y. Tá? Valor do aluguel. Você concorda comigo que o valor do aluguel Y, ele depende de X ou não? Depende de X, não é verdade? Então, o valor do aluguel que você vai pagar vai depender da quantidade de dias que você vai passar com essa bicicleta. Então, vai depender de X. Tá bom? E, então, eu posso dizer... E esse X, ele tá influenciando de qual maneira, né? Você observa que esse X, ele vai sofrer influência do 20, né? Vai ser multiplicado por 20, porque a questão diz que é R$20 por dia. Por dia, tá? Então, se X é a quantidade de dias, né? Esse X vai sofrer influência do 20 dessa seguinte forma aqui. 20 vezes X, ó, 20 vezes 1, um dia, vai dar só o 20. Né? 20 vezes 2, 40, vezes 3, 60 e assim por diante. Então, eu posso escrever isso, né? Posso. Posso dizer que o meu aluguel vai ser igual 20 multiplicado por X, que é a quantidade de dias. Aí o camarada vem aqui, ó, e marca, né? Na verdade, aqui nem tem o destrator. Poderia ter nas alternativas essa opção, né? Mas não tem. Por quê? Porque você tem que entender o seguinte, que esse aluguel, ele não depende apenas da quantidade de dias que você vai passar com essa bicicleta, não. Porque a questão disso aqui, ó, além disso, né, ela também cobra apenas no primeiro dia uma taxa de R$30. Então, quer dizer, 20x mais 30. Então, essa seria a expressão do aluguel Y. Né? Depende de X mais 30. Tá? Então, você observa. Vamos supor, um dia com essa bicicleta vai ser 20 vezes 1, 20. Mais os 30, que é fixo, você pagaria R$50 se fosse o caso de você passar um dia. E 2 dias. E aí iria variando, porém esse 30 sempre seria somado no final da sua multiplicação aqui. Tá bom? Então a alternativa correta aqui, ó, alternativa D de dado. Tá bom? Vamos lá. Questão 7, gente. Ó, na promoção de uma loja, uma calça e uma camisa custam juntas, veja, uma calça e uma camisa custam juntas R$55. Bem, vamos chamar, pessoal, essa calça aqui de X, tá? E essa camisa, ó, de Y. Então, o que é que eu posso afirmar? Que elas juntas, ou seja, X mais Y, já vai dar R$55. Tá bom? Vamos lá, continuando. Comprei 3 calças e 2 camisas e paguei no total R$140. Então, como é que eu posso escrever aqui? Ó? Eu comprei 3 calças, comprei também 2 camisas e paguei R$140. Quer dizer, eu paguei pela compra dos dois, então tem que somar isso daqui. Tá bom? Gente, o que a gente acabou de construir aqui é um sistema de equação. Sistema de equação. Na verdade, sistema de equações do primeiro grau. Tá bom? Então, uma das equações a gente escreve, constrói com as informações, com um pedaço das informações, e a outra equação a gente constrói com o complemento dessas informações. Tudo bem? Então, o sistema de equação do primeiro grau que melhor traduz o problema é, vamos procurar ele aqui, ó, x mais y igual a 55, beleza? 3x mais 2y igual a 140. Então, essa é a alternativa correta aqui, ó. Tá certo, gente? Beleza? Questão 7 aqui também, ó. Numa fazenda há galinhas e coelhos, ó. Há galinhas e há coelhos. Num total de 80 animais. Gente, se eu chamar as galinhas de X, a quantidade de galinhas de X, né? E a quantidade de coelhos de Y, quer dizer, a questão é dizer, o total de animais é 80. Significa dizer que se eu pegar ó, X e somar com Y, eu vou ter 80 animais, tá? Quantidade de galinhas mais a quantidade de coelhos vai dar 80 animais. Se contarmos todas as patas, encontraremos 260 patas.
tá? Veja só, patas. Mas como assim patas? Tudo bem, vê. As galinhas X tem quantas patas? 2, né? Então quer dizer que falando de patas, né, eu vou ter 2 patas vezes a quantidade de galinhas. Tudo bem? Tudo bem? E os coelhos? Os coelhos têm 4 patas. E os coelhos, a quantidade de coelhos, ó, é Y. Quer dizer, eu vou ter 4 patas vezes a quantidade Y de coelhos. Tá bom? Então, esta quantidade aqui de patas e essa quantidade de galinhas, né? Patas de galinhas, essa quantidade de patas de coelho, se eu somar essa quantidade de patas, a questão está dizendo que vai dar 260. Então, o que é que eu posso botar aqui agora para complementar? 2 vezes x mais 4 vezes a quantidade de coelhos y vai dar 260 patas. Então, aqui temos a nossa segunda equação. A sacada aqui era você entender que a quantidade de galinhas vai influenciar, obviamente, a quantidade de patas de galinha, é óbvio, né? E a quantidade de coelhos vai influenciar na quantidade de patas de coelhos, que quando eu somar essas quantidades aqui representadas por 2x e 4y, quando eu somar, eu vou ter o total de 260 patas. Essa seria a nossa segunda equação do nosso sistema. Tudo bem? Então, onde é que eu encontro esta informação? Né? Eu encontro esta informação, pessoal. Eu encontro esta informação. Cadê você? Ó, não é a letra A. Por quê? Né? Porque aqui está dizendo que a quantidade de patas de galinhas é a mesma quantidade de patas de coelho, né? Então, isso aí já não é verdade. Não é a letra C, ó. Não é a letra C, você observa, né? Por quê? Porque a gente tem certeza que a quantidade X mais a quantidade Y, ou seja, a quantidade de animais, dá 80. E aqui ele está dizendo que a quantidade de animais dá 260. A gente já enxerga o erro aqui. Professor, tem duas equações aqui que estão me deixando em dúvida. Tem a letra B e a letra D. Né? Letra B e a letra D. Vamos analisar, primeiramente, a letra D de dado. Veja, o que é que essa letra D está dizendo? Está dizendo que a quantidade X menos a quantidade Y menos dá 60. Bem, isso a gente não consegue interpretar isso do problema, né? A gente não consegue interpretar. O que é que a gente consegue interpretar? Que a quantidade X de galinhas mais a quantidade Y de coelhos vai dar 80, não é nem 60. Então, já está o erro aqui. E depois ele disse que X mais Y é 260, e aí errou tudo. Portanto, a alternativa correta seria a alternativa B, ó. Tá certo? Professor, mas por que aqui tem 4x mais 2y e aqui a gente colocou 2x mais 4y? É a mesma coisa? Bem, é e não é. Mas a resposta é a letra B. Porque assim, aqui nós chamamos as galinhas de x, não foi? E os coelhos de y. A alternativa está trocado. Chamou-se as galinhas de y, por isso que a gente vai ter 2 vezes y, e chamou-se os coelhos de x, por isso que a gente vai ter 4 vezes x, por isso que a soma vai dar a quantidade de patas 2 vezes y, que é o que tem aqui, mais 4 vezes x, que é o que tem aqui, tá certo? Aqui houve apenas uma troca de referência, quem é x, quem é y, mas a alternativa correta é a letra B de bola, tá bom? Gente, para finalizar aqui, ó, João e Pedro foram a um restaurante almoçar e a conta deles foi de R$28. Tá? Muito bem. A conta de Pedro foi o triplo do valor do seu companheiro. O sistema de equação que melhor traduz o problema é: B. Você não sabe quanto foi que João gastou, então vamos chamar de X. Você não sabe quanto foi que Pedro gastou, vamos chamar de Y. Tá certo? Muito bem. O que é que você sabe o seguinte, ó? Que a soma da conta dos dois, ou seja, X, que é a conta de João, mais Y, que é a conta de Pedro, deu R$28, tá certo? A conta de Pedro, ou seja, Y, foi o triplo do valor do seu companheiro. Outra informação, Y, na verdade, é o triplo de X, que é a conta de João. Veja, a conta de Pedro e Y foi o triplo
da conta de João, tá bom? Então, y igual a 3x é a segunda equação do nosso sistema, tá bom? Só que aqui também houve uma inversão de referência, tá? Uma inversão de referência. Porque você observa que a alternativa correta aqui é a alternativa C, né? Alternativa C. Porém, aqui também houve uma inversão de referência. Você enxerga isso? Né? Aqui eu chamei João de X e Pedro de Y. A questão está interpretando João como Y, tá? E Pedro como X. Tá certo? A questão está Y e X. Eu trabalhei aqui com X e Y. Mas no final da conta você vai perceber que vai dar a mesma coisa. Isso aqui é Pedro, tá? Então a conta de Pedro vai dar 3 vezes a conta de João. Tá bom? Veja que houve essa inversão aí de referências. Tá certo? Beleza? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que eu tenha contribuído um pouco com vocês, tá bom? E até a nossa próxima aula, tá bom? Um forte abraço para vocês.